Terá comida, roupas e um quarto na minha mansão. E o casamento? Ela perguntou hesitante. Amanhã, Nathan respondeu sem rodeios. Será rápido, apenas uma formalidade. Emily passou a mão pelos cabelos, sentindo-se encurralada. As palavras de Nathan soavam finais, sem deixar espaço para negociação. Finalmente, ela suspirou e assentiu. Tudo bem. Nathan ficou satisfeito. Excelente. Descanse esta noite. Amanhã começa o primeiro dia do resto das nossas vidas. Emily observou-o sair da suíte, deixando-a sozinha no quarto luxuoso. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ela sabia que tinha tomado uma decisão arriscada. Mas, ao mesmo tempo, sentia que não tinha outra escolha. Na manhã seguinte, Emily foi acordada por uma leve batida na porta. A camareira do hotel entrou com uma bandeja de pequeno almoço e roupas novas cuidadosamente dobradas. Emily notou o cuidado em cada detalhe. Tecidos finos, cores neutras, tudo perfeitamente ajustado ao seu tamanho. Enquanto comia, o peso da sua decisão afundou-a. Ela estava a vender 3 meses da sua vida, mas a promessa de $1 milhão fazia a sua cabeça girar. Recomeçar já não parecia um sonho distante. Pouco depois, Nathan apareceu, impecável como sempre, segurando uma pasta de couro. Ele entregou-a a Emily. Aqui está o contrato. Leia-o, assino, e encontrar-nos-emos no tribunal às 2 horas. Emily folheou o documento, os seus olhos percorrendo cláusulas e termos que delineavam cada detalhe do acordo. Tudo parecia legítimo, mas a formalidade parecia inquietante. Ainda assim, ela assinou, sentindo que cada traço da caneta marcava um ponto sem retorno. O casamento foi rápido e sem emoção. Apenas algumas palavras trocadas diante de um juiz impessoal, algumas assinaturas, e estava feito. Emily Clark era agora oficialmente Emily Parker, esposa de Nathan Parker. Não havia convidados, apenas um motorista e o advogado como testemunhas. Ao saírem do tribunal, Nathan colocou a mão na base das costas de Emily, guiando-a para o carro. Ela notou que ele o fez não com afeto, mas com precisão mecânica, como se cumprisse um protocolo. Um milionário casa-se com uma mendiga feia por uma aposta, mas o que ele descobre na noite de núpcias choca-o. Antes de mergulharmos na história, partilhe nos comentários de onde está a assistir. Desfrute da história. Nathan Parker, um milionário frio e confiante, irradiava arrogância enquanto estava na varanda de uma festa luxuosa. Nada parecia abalar o seu comportamento até que um velho amigo, Michael Carter, se aproximou com um copo de vinho na mão e um sorriso provocador. Nathan, você está sempre a dizer que o dinheiro pode comprar tudo, certo? Michael disse, quebrando o silêncio. Nathan bebeu um gole do seu champanhe, a sua expressão indiferente, porque pode. Michael encostou-se ao corrimão da varanda e apontou para uma figura sentada na calçada abaixo, uma jovem descalça, vestindo roupas gastas com um olhar cansado. Vê-la? Michael disse, o seu tom desafiador. Ela é o seu próximo desafio. Aposto $2 milhões que você não consegue transformá-la numa dama da alta sociedade e ficar casado com ela por 3 meses. Nathan estreitou os olhos, fixando-se na jovem por um momento. Ele não via uma pessoa, apenas um peão num jogo que estava confiante que poderia ganhar. 2 milhões. Ele perguntou, um sorriso cínico a formar-se. Você claramente subestima as minhas habilidades, Michael. Vamos ver então. Michael ergueu o copo num brinde, o seu olhar ousado. Nathan permaneceu em silêncio, olhando para a cena abaixo. A jovem parecia totalmente alheia ao mundo ao seu redor, um pequeno copo de plástico ao seu lado, onde algumas moedas tilintavam ocasionalmente. Parece que o entretenimento desta noite começou, Nathan murmurou antes de se virar e voltar para dentro. Minutos depois, ele estava na calçada, a poucos passos da jovem. À medida que ele se aproximava, a sua figura curvada sob o brilho amarelo fraco de um poste de luz tornou-se mais clara. O seu cabelo desgrenhado emoldurava um rosto marcado pelo cansaço, mas carregava uma força silenciosa que o intrigou. As suas mãos finas seguravam um pedaço de cartão com escrita torta. Qualquer ajuda serve. Com licença, Nathan disse, o seu tom mais de comando do que de pedido. A mulher olhou para cima, assustada. Os seus olhos azuis, embutados pela dificuldade, revelaram uma força latente que Nathan não esperava. O que você quer? Ela perguntou cautelosamente, encolhendo-se ainda mais. Nathan ofereceu um sorriso que misturava condescendência e curiosidade. Tenho uma proposta para si, algo que pode mudar a sua vida. Ela franziu a testa, desconfiada, mas não disse nada. Estou a falar a sério, ele continuou, ajoelhando-se para encontrar o seu olhar. O meu nome é Nathan Parker.
Tenho dinheiro, muito, e preciso de alguém como você para um projeto pessoal. Projeto? Ela respondeu amargamente, rindo suavemente. Os seus dentes gastos mostraram-se enquanto falava. Não sou cobaia de ninguém, senhor milionário. Nathan ignorou o seu tom áspero e continuou com precisão fria. Estou disposto a pagar generosamente. Terá comida, roupas, um lugar para ficar. Tudo o que precisa fazer é casar-se comigo por 3 meses. A mulher piscou, incrédula. Você deve estar a brincar. Não brinco sobre negócios, Nathan respondeu firmemente. É simples. Um casamento de conveniência. Nenhum compromisso real. Depois de 3 meses, separamos-nos e você vai embora com mais dinheiro do que jamais imaginou. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta absurda. A sua vida tinha sido uma série de espirais descendentes desde que perdeu tudo. No entanto, algo no tom autoritário de Nathan irritou-a profundamente. Por que eu? Ela finalmente perguntou. Porque você está aqui, ele respondeu sem rodeios. A resposta cínica de Nathan quase a fez levantar-se e ir embora, mas o peso da fome e do frio manteve-a enraizada no lugar. O meu nome é Emily Clark, ela disse suavemente. E se eu concordar, como sei que isto não é algum tipo de golpe? Nathan pegou no telefone e fez uma chamada rápida. Momentos depois, um carro preto elegante parou ao lado deles. Um motorista elegantemente vestido saiu e abriu a porta traseira. Entre, Nathan ordenou. Falaremos num lugar mais confortável. Emily hesitou, mas a tentação de escapar da rua, mesmo que por algumas horas, era demasiado forte. Ela entrou no carro e Nathan seguiu-a, instruindo o motorista a levá-los ao hotel mais próximo. O silêncio durante a viagem era quase insuportável. Emily observava a cidade passar pela janela enquanto Nathan, indiferente, digitava algo no telefone. Quando chegaram ao hotel, foram escoltados para uma suíte luxuosa. Emily mal conseguia esconder o seu espanto. Tapetes macios, móveis de madeira refinada e uma vista deslumbrante da cidade criavam uma cena que ela nunca poderia ter imaginado. Nathan pediu ao serviço de quartos para trazer comida e roupas limpas. Emily, ainda cautelosa, ficou perto da porta, observando cada movimento dele. Relaxe, Nathan disse, servindo-se de um copo de uísque. Não tenho interesse em magoá-la. Isto é apenas parte de um acordo. Alguns minutos depois, a comida chegou. Emily comeu sem hesitação, sentindo o estômago finalmente assentar. Nathan observou-a atentamente, analisando cada gesto dela. Então, concorda ou não? Ele perguntou assim que ela terminou de comer. Emily limpou a boca com um guardanapo e respirou fundo. Quanto me vai pagar? $1 milhão, Nathan respondeu como se fosse a coisa mais comum do mundo. Emily quase se engasgou. A quantia parecia irreal. Com esse tipo de dinheiro, ela poderia recomeçar, talvez até ajudar outros como ela. Mas a ideia de comprometer a sua dignidade era perturbadora. Preciso de algumas garantias, ela disse, tentando recuperar o controle da conversa. Nathan assentiu. Tudo estará por escrito. O meu advogado redigirá um contrato. E agora? Emily perguntou enquanto o carro se movia pelas ruas movimentadas. Agora, vamos para a minha mansão. É lá que você ficará nos próximos meses, Nathan disse sem levantar os olhos do telefone. A mansão Parker era tão grandiosa quanto Emily imaginara. Portões altos de ferro forjado abriram-se automaticamente, revelando uma longa entrada ladeada por jardins perfeitamente cuidados. A casa em si era enorme, com colunas brancas e grandes janelas que refletiam o céu. Lá dentro, Emily foi recebida por uma equipa de funcionários. Nathan deu instruções rápidas, dizendo-lhes para prepararem um quarto para a sua nova esposa. Enquanto isso, Emily permaneceu em silêncio, tentando absorver o ambiente. Ao anoitecer, Nathan convidou-a para jantar. A sala de jantar era enorme, com uma longa mesa iluminada por um lustre de cristal. Emily sentou-se numa ponta, Nathan na outra. A distância entre eles parecia simbólica, mas Nathan, indiferente, simplesmente começou a comer. Como está a adaptar-se? Ele perguntou num tom quase casual. Não estou habituada a tanto luxo, Emily admitiu, olhando ao redor. Nathan permitiu um leve sorriso. Vai habituar-se. Depois do jantar, Nathan acompanhou Emily até ao quarto preparado para ela. No corredor, as suas vozes ecoavam suavemente até que Emily parou e se virou para ele. Por que está a fazer isto? Ela perguntou, finalmente expressando a questão que a assombrava. Nathan cruzou os braços, encostado na parede. Porque posso. Emily estreitou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e curiosidade.
Isto não é apenas aleatório. Pessoas como você não fazem coisas assim sem um motivo. Nathan não respondeu. Ele simplesmente deu um leve sorriso e afastou-se. Descansa um pouco. Amanhã, a sua transformação começa. Mais tarde naquela noite, Emily sentou-se sozinha no seu quarto, na beira da cama, enquanto memórias do seu passado começaram a ressurgir. Não era apenas a grandiosidade da mansão que a perturbava. Havia algo mais profundo. Ela percebeu que já tinha cruzado o caminho de Nathan antes. De repente, uma memória surgiu na sua mente. Anos atrás, sentada nervosamente numa sala de entrevistas, ela vestira a sua melhor roupa e segurava um currículo meticulosamente preparado. A empresa. Parker Enterprises. E o entrevistador? Nathan Parker. Ela recordou o olhar frio de Nathan enquanto ele a dispensava com um comentário duro. Não perdemos tempo com amadores. Essa humilhação tinha destruído a sua confiança. A sua vida desmoronou depois disso. E agora, ironicamente, ela estava casada com o homem que tinha desencadeado a sua queda. A raiva ferveu dentro dela. Como ele podia não se lembrar dela? Ou ele lembrava-se e simplesmente não se importava? Determinada, Emily saiu do quarto e foi ao escritório, onde encontrou Nathan a rever documentos. Preciso de lhe perguntar algo, ela disse, cruzando os braços. Nathan olhou para cima, surpreendido pela interrupção. O que é? Você realmente não se lembra de mim? Ela perguntou, a voz embargada pela emoção. Nathan franziu a testa, intrigado. Deveria. Emily cerrou os punhos, lutando contra as lágrimas. Há alguns anos, vinha à sua empresa à procura de emprego. Você humilhou-me na frente de todos. Nathan estudou-a por um momento, como se tentasse recordar. Finalmente, ele encolheu os ombros. Entrevisto dezenas de pessoas todos os meses. Não me lembro de todas elas. A sua indiferença cortou como uma faca. Claro que não, ela respondeu amargamente. Para si, somos todos descartáveis. Nathan permaneceu em silêncio. Mas algo na expressão de Emily o perturbou. Ele levantou-se e deu um passo em direção a ela. Mas ela já estava a afastar-se, voltando para o seu quarto. Sozinha novamente, Emily sentiu o peso da situação. Isto não era apenas um acordo frio. Era uma oportunidade de enfrentar o homem que a tinha destruído uma vez. Mas ela já não era a jovem vulnerável de anos atrás. Na manhã seguinte, Emily acordou com os primeiros raios de sol a entrar pelas enormes janelas. O peso da conversa da noite anterior pairava, mas ela resolveu não deixar que isso a consumisse. Levantou-se, tomou um duche e desceu para o pequeno almoço, onde encontrou Nathan já sentado, a ler um jornal. Bom dia, ela disse num tom neutro. Nathan assentiu, os olhos ainda no jornal. O silêncio entre eles era pesado. Mas Emily recusou-se a ser intimidada. Serviu-se de uma chávena de café e sentou-se à mesa. Então, o que se segue? Ela finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Nathan baixou o jornal e olhou para ela com um leve sorriso. Agora começa a sua transformação. Temos uma equipa de estilistas, instrutores de etiqueta e até um treinador de postura. Em breve, será apresentada à alta sociedade como minha esposa. Emily revirou os olhos, como se roupas caras fossem apagar tudo o que passei. Nathan ignorou a observação. O jantar de negócios da próxima semana será o primeiro teste. Preciso que você esteja impecável. Os dias seguintes foram extenuantes para Emily. Desde cedo, ela suportou intermináveis provas de roupa, aulas de etiqueta e treinos de postura. Embora desprezasse a superficialidade de tudo aquilo, começou a notar que se estava a adaptar ao novo ambiente. Nathan, entretanto, manteve a distância, mas não conseguia ignorar o impacto que Emily estava a ter na casa. Ela não era como as outras mulheres que ele conhecera. Ela não se curvava à sua autoridade. Numa tarde, enquanto Emily praticava andar graciosamente pelo grande salão, Nathan entrou e observou em silêncio. Quando ela o notou, parou e cruzou os braços. A apreciar o espetáculo? Ela perguntou com sarcasmo. Nathan deu um pequeno sorriso. Apenas a avaliar o seu progresso. Está a ir bem. Emily desdenhou. Fico feliz que o meu desempenho satisfaça a sua aprovação, Sr. Parker. Nathan aproximou-se, parando a poucos metros de distância. Por que é que parece sempre que está pronta para me atacar? Talvez porque você mereça, ela respondeu sem hesitação. Nathan fez uma pausa, surpreendido pela sua honestidade. Então ele deu um passo atrás e mudou de assunto. Prepare-se, vamos sair esta noite. Onde? Emily perguntou, desconfiada.
Um jantar privado num restaurante. Quero ver como se comporta em público. Mais tarde naquela noite, Nathan e Emily chegaram a um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Emily, vestindo um vestido elegante, atraiu olhares de admiração, mas sentiu-se desconfortável sob a atenção. Nathan, no entanto, parecia completamente à vontade. Durante o jantar, Nathan notou que Emily estava nervosa. O seu olhar mudava frequentemente e ela mexia na alça do vestido. Relaxe, ele disse em voz baixa. Está a fazer um ótimo trabalho. Emily olhou para cima, surpreendida pelo seu tom encorajador. Não estou habituada a nada disto. Nathan inclinou-se ligeiramente para a frente. Vai adaptar-se. Confia em mim. Por um momento, Emily viu algo diferente nos seus olhos. Ele não era o homem frio e calculista que ela conhecera antes. Havia algo mais humano, quase vulnerável. Depois do jantar, na viagem de volta para a mansão, a atmosfera no carro estava mais leve. Nathan comentou o seu comportamento durante o jantar, apontando pequenas melhorias que ela poderia fazer, mas sem o seu tom crítico habitual. Você está realmente a levar isto a sério, não está? Emily perguntou, curiosa. Nathan olhou para ela de soslaio. Levo sempre as minhas apostas a sério. A menção a uma aposta deixou Emily tensa. Ela ainda não sabia exatamente o que Nathan ganhava com tudo isto, mas a ideia de ser apenas um peão em algum jogo deixava um gosto amargo na boca. Mais tarde naquela noite, enquanto estava sozinha no quarto, Emily decidiu explorar a mansão. Vagueou pelos corredores silenciosos até encontrar uma porta ligeiramente aberta que dava para um escritório. Lá dentro, uma enorme secretária de madeira estava coberta de documentos e papéis. Curiosa, Emily aproximou-se e começou a olhar os papéis. Entre contratos e relatórios financeiros, encontrou algo que lhe gelou o sangue. Uma conversa impressa entre Nathan e outro homem discutindo os detalhes da aposta. Então, ela concordou. Uma mensagem dizia: sim, é apenas uma questão de tempo até eu ganhar. A resposta de Nathan afirmava, as palavras a pingar indiferença. Emily sentiu o estômago revirar. Sabia que havia mais nas ações de Nathan, mas ver as palavras a preto e branco tornou tudo ainda mais doloroso. De repente, a porta abriu-se e Nathan entrou. Quando viu Emily a segurar os papéis, a sua expressão endureceu. O que está a fazer aqui? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Emily olhou para ele, agarrando os papéis com força. É assim que me vê? Apenas uma aposta para alimentar o seu ego. Nathan aproximou-se, tentando pegar nos papéis, mas Emily recuou. Responda-me, ela exigiu, a voz a tremer de raiva. Nathan suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não é tão simples quanto parece. Não é simples? Emily soltou uma risada amarga. Você brincou com a minha vida como se eu fosse um objeto descartável. Emily, Nathan começou, mas ela interrompeu-o. Não se atreva a tentar justificar isto, ela gritou, atirando os papéis para a secretária antes de sair furiosa do escritório. Nathan ficou sozinho, olhando para os papéis espalhados. Pela primeira vez em anos, sentiu que tinha perdido o controle. Emily mal conseguia respirar enquanto subia as escadas a correr, o coração a bater tão forte que parecia que ia explodir do peito. Uma vez dentro do quarto, trancou a porta e encostou-se nela, tentando acalmar-se. Descobrir a aposta tinha destruído qualquer tolerância que ela construíra nos últimos dias. Não posso ficar aqui, pensou, enquanto lágrimas de raiva e humilhação escorriam pelo seu rosto. Olhou ao redor, procurando desesperadamente por algo que a pudesse ajudar a escapar. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Emily colocou o seu plano em ação. Vestiu roupas simples e arrumou uma pequena mala com os poucos pertences que conseguira reunir desde que chegara à mansão. Cuidadosamente, abriu a janela, tentando não fazer barulho, e desceu pela treliça que segurava as roseiras da mansão. O ar frio da noite envolveu-a quando finalmente alcançou o chão. Emily olhou para trás, para a silhueta imponente da mansão contra o céu noturno. Parte dela queria gritar para fazer Nathan sentir a dor que ela carregava, mas em vez disso, virou-se e correu em direção à estrada sem olhar para trás. As ruas estavam vazias e Emily caminhou durante horas, ignorando o cansaço e o frio cortante contra a sua pele. Quando finalmente chegou ao centro da cidade, encontrou abrigo numa estação de metro, onde se encolheu num banco e tentou dormir. Enquanto isso, de volta à mansão, Nathan acordou cedo e notou a ausência de Emily ao pequeno almoço. No início, não se preocupou, pensando que ela apenas precisava de espaço após a discussão da noite anterior. Mas quando um dos funcionários mencionou que não haviam desde o jantar, Nathan sentiu um arrepio na espinha. Verifique o quarto dela, ele ordenou, tentando manter a calma. Alguns minutos depois, o mordomo voltou com uma expressão preocupada.
Senhor Parker, o quarto está vazio e a janela está aberta. Nathan correu imediatamente escada acima e entrou no quarto de Emily. A cama estava intacta e as suas roupas ainda penduradas no armário. Ele caminhou até à janela e viu marcas na treliça. Ela fugiu, ele murmurou, cerrando os punhos. Sem perder tempo, Nathan pegou no telefone e fez várias chamadas, contactando os seus contactos para tentar encontrá-la. A ideia de Emily a vaguear pelas ruas sozinha perturbou-o. Ele não conseguia explicar, mas algo dentro dele o impelia a encontrá-la, não por causa da aposta, mas por causa de algo novo que crescia no seu coração: arrependimento. Enquanto isso, Emily vagueava sem rumo, lutando para se manter de pé. A sua força estava a diminuir e a sua febre estava a subir. O cansaço dos últimos dias estava a alcançá-la, mas ela recusou-se a parar. Cada passo que dava era uma afirmação da sua resiliência, uma prova de que não deixaria Nathan ou qualquer outro homem controlá-la novamente. Ao amanhecer, Emily chegou a uma pequena praça e sentou-se num banco de madeira. As suas mãos tremiam e a sua visão estava turva. Ela sabia que precisava de ajuda, mas o seu orgulho impedia-a de pedir. Fechando os olhos, sentiu o corpo ceder ao cansaço. Nathan, por outro lado, já tinha começado a procurar pelas ruas da cidade. Conduzindo o seu próprio carro, ele perscrutou cada canto, cada banco, procurando por qualquer sinal de Emily. A culpa consumia-o. Ele nunca imaginara que as suas ações pudessem causar tanta dor. Horas depois, com o sol alto no céu, ele finalmente encontrou-a. Emily estava deitada num banco, encolhida sob um cobertor fino que alguém provavelmente lhe dera. O seu rosto estava pálido e ela tremia de febre. Emily. Nathan chamou, correndo em direção a ela. Ela abriu lentamente os olhos, o seu olhar desfocado encontrando o dele. O que está a fazer aqui? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Estou aqui para a levar para casa, ele disse, a voz firme mas cheia de preocupação. Eu não tenho casa, ela respondeu amargamente. Nathan pegou nela ao colo, ignorando as suas fracas tentativas de resistir, e levou-a para o carro. A caminho do hospital, ele permaneceu em silêncio, os seus pensamentos um turbilhão. Sabia que precisaria de mais do que palavras para reconquistar a confiança de Emily. No hospital, os médicos confirmaram que Emily estava desidratada e com febre alta. Nathan ficou ao seu lado, observando-a dormir enquanto a equipa médica cuidava dela. Um peso pesado pressionava o seu peito. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava no controle da sua própria vida. Horas depois, quando Emily finalmente acordou, encontrou Nathan sentado ao lado da sua cama. Ele parecia exausto, mas os seus olhos estavam fixos nela. Por que está aqui? Ela perguntou, a voz ainda fraca. Porque me importo, Nathan respondeu sinceramente. Emily soltou uma risada fraca, a sua voz um mero sussurro. Você não sabe o que significa importar-se com alguém além de si mesmo. Nathan baixou a cabeça, as mãos agarrando os joelhos. Talvez tenha razão, mas estou a tentar mudar. Ela observou em silêncio, incerta se deveria acreditar nele. A sua mente estava demasiado cansada para processar as suas palavras. Na manhã seguinte, Emily acordou com o som suave de passos a entrar no quarto. Ainda fraca, virou a cabeça lentamente e viu uma enfermeira ajustar o seu soro. A visão foi reconfortante, mas também um lembrete gritante da sua vulnerabilidade. Nathan não estava à vista, permitindo que ela relaxasse um pouco mais. Não muito depois, a porta abriu-se e Nathan entrou carregando um pequeno saco de papel. Estava vestido casualmente, uma visão rara dado o seu traje formal habitual. Os seus olhos mostravam fadiga, mas também determinação. Trouxe algo para si, ele disse, colocando o saco na mesa de cabeceira. Emily simplesmente observou-o sem falar. Nathan puxou uma cadeira e sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. É sopa. Precisa de recuperar as forças, ele continuou, abrindo o saco. Não quero nada de si, Emily respondeu, a voz rouca e fria. Nathan suspirou, mas não insistiu. Sabia que forçar qualquer coisa agora seria inútil. Em vez disso, permaneceu sentado, deixando o silêncio preencher o quarto. Por que está aqui, Nathan? Emily finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Ele hesitou antes de responder. Porque me importo. Emily soltou uma risada amarga. Você não sabe o que isso significa. Nathan inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Talvez tenha razão. Talvez tenha passado a minha vida inteira sem me importar verdadeiramente com ninguém. Mas você fez-me ver coisas que eu nunca quis enfrentar. Ela desviou o olhar, as mãos agarrando o lençol da cama. Isso não muda o que você fez.
Eu sei, ele disse, a voz pesada. E não espero que me perdoe tão cedo, mas vou provar que posso ser diferente. Emily permaneceu em silêncio, a mente um turbilhão de emoções. Queria acreditar nele, mas as feridas ainda estavam demasiado frescas. Nos dias que se seguiram, Nathan ficou ao lado de Emily, garantindo que ela recebesse todos os cuidados de que precisava. Coordenou com os médicos, certificou-se de que a comida era do seu agrado e até lhe trouxe livros para ajudar a passar o tempo. Emily, embora ainda ressentida, não conseguia ignorar os seus esforços. Numa tarde, enquanto folheava um dos livros que Nathan trouxera, encontrou algo inesperado. Uma carta cuidadosamente dobrada entre as páginas. Era manuscrita com a caligrafia firme de Nathan. Emily, sei que palavras não são suficientes para desfazer o que fiz, mas preciso que saiba que estou a tentar. Nunca fui alguém que admite erros, mas você fez-me olhar no espelho e ver quem eu realmente sou. Não espero o seu perdão, mas quero tornar-me alguém digno do seu respeito. Nathan. Emily leu a carta repetidamente, tentando decifrar as intenções por trás das palavras. Havia sinceridade nelas. Ou era apenas mais uma tentativa de manipulá-la? Naquela noite, quando Nathan entrou no quarto, Emily mostrou-lhe a carta. O que é isto? Ela perguntou, a voz firme. Nathan olhou para a carta e suspirou. É a minha tentativa de ser honesto. Honesto. Emily abanou a cabeça. Você usou-me, humilhou-me. Como posso acreditar em algo que você diz? Nathan aproximou-se, mas manteve uma distância respeitosa. Sei que não tenho o direito de pedir a sua confiança, mas estou aqui, e ficarei aqui, mesmo que leve anos para você acreditar em mim. Lágrimas encheram os olhos de Emily, mas ela rapidamente as piscou. Não sei se algum dia serei capaz de perdoá-lo. Nathan assentiu lentamente. Eu compreendo. No dia seguinte, os médicos informaram Emily que ela estava bem o suficiente para deixar o hospital. Nathan não perdeu tempo a organizar tudo para trazê-la de volta à mansão. Emily, embora relutante, sabia que não tinha para onde ir. Quando chegaram à mansão, Nathan surpreendeu Emily com algo que ela nunca esperava. Ele tinha transformado um dos quartos num pequeno estúdio de arte, completo com telas, pincéis e tintas de todas as cores. O que é isto? Ela perguntou, atordoada. Você mencionou uma vez que gostava de pintar, Nathan disse com um sorriso tímido. Pensei que talvez gostasse de um espaço só seu. Emily ficou sem palavras. Foi um gesto simples, mas cheio de significado. Pela primeira vez, ela viu algo em Nathan além do bilionário arrogante. Nos dias que se seguiram, Emily começou a passar mais tempo no estúdio, explorando a sua criatividade. Pintar deu-lhe uma sensação de liberdade, algo que não sentia há anos. Nathan, por sua vez, manteve a distância, respeitando o seu espaço enquanto silenciosamente garantia o seu conforto. Numa tarde, enquanto Emily pintava, Nathan apareceu na porta, observando-a em silêncio. Você é talentosa, ele disse finalmente. Emily fez uma pausa, olhando para ele. Não sabia que tinha olho para a arte. Nathan encolheu os ombros, um leve sorriso nos lábios. Estou a aprender. Ela riu, pela primeira vez no que pareceu uma eternidade. Os dias na mansão estabeleceram-se num ritmo mais calmo. Emily passava a maior parte do tempo no estúdio de arte, enquanto Nathan estava ocupado com os seus negócios. Havia uma espécie de trégua entre eles, um equilíbrio frágil que nenhum ousava perturbar. Mas Nathan não estava satisfeito. Sabia que só palavras não seriam suficientes para reconstruir a confiança de Emily. Precisava de agir, de provar que estava disposto a mudar, não só por ela, mas por si mesmo. Numa tarde, Nathan entrou no estúdio enquanto Emily estava concentrada numa nova pintura. Esperou que ela o notasse, mas ela continuou a trabalhar, ignorando-o deliberadamente. Preciso da sua ajuda, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Emily parou, limpando as mãos num pano. A minha ajuda. Nathan assentiu. Quero começar a apoiar projetos sociais, e acho que você pode ajudar-me a decidir por onde começar. Ela olhou para ele, cética. Desde quando se importa com isso? Desde que percebi que o mundo não gira à minha volta, ele respondeu honestamente. Emily hesitou por um momento. Apesar da sua relutância em confiar nele, a ideia de fazer algo significativo agradou-lhe. Tudo bem, ela disse finalmente, mas não estou a fazer isto por si. Não esperaria outra coisa. No entanto, Nathan respondeu com um pequeno sorriso. Nos dias que se seguiram, Nathan e Emily começaram a visitar instituições de caridade e projetos comunitários. Ele levou a abrigos, centros de reabilitação e escolas em áreas carenciadas. Durante cada visita,
Emily notou como Nathan interagia de forma diferente com as pessoas. Ele parecia genuinamente interessado em ouvir as suas histórias e compreender as suas necessidades. Uma visita foi particularmente impactante. Foram a um abrigo para mulheres que sofreram violência doméstica. Enquanto Emily conversava com algumas das residentes, Nathan aproximou-se de uma jovem que segurava um bebê. Agachou-se ao nível dela e começou a perguntar sobre a sua história. É difícil confiar nas pessoas depois do que passei, disse a jovem. Segurando o bebê com mais força, Nathan assentiu, a sua expressão séria. Eu compreendo. Emily, observando à distância, ficou surpreendida. Não esperava que Nathan mostrasse uma empatia tão genuína. No caminho para casa, a viagem de carro foi pesada pelo silêncio, mas não era desconfortável. Emily sentiu que algo estava a mudar em Nathan, embora uma barreira ainda permanecesse, impedindo-a de acreditar totalmente nele. Numa noite, Nathan decidiu dar um passo ousado. Organizou um jantar especial só para os dois. A sala de jantar estava decorada com velas e flores e música suave tocava ao fundo. O que é isto? Emily perguntou ao ver a mesa. Um agradecimento, Nathan respondeu, puxando uma cadeira para ela, por me ajudar nos últimos dias. Emily hesitou, mas acabou por se sentar. O jantar foi diferente de qualquer outro que tinham partilhado antes. Nathan estava mais aberto, partilhando histórias sobre a sua infância e como cresceu num ambiente frio onde as emoções eram vistas como fraqueza. Acho que é por isso que sempre usei o dinheiro como escudo, ele admitiu, olhando para o copo de vinho. Era mais fácil do que lidar com pessoas reais. Emily ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Nunca imaginara Nathan a admitir algo assim. E agora, ela finalmente perguntou, o que você quer? Nathan olhou para cima, encontrando os seus olhos. Quero ser melhor, alguém que você possa um dia respeitar. Ela ficou quieta por um longo momento antes de responder. Isso não depende só de si, Nathan. Eu sei, ele disse com um suspiro, mas continuarei a tentar. Depois do jantar, enquanto Nathan limpava a mesa, Emily foi ao seu estúdio e pegou numa pequena tela que tinha pintado nos últimos dias. Era uma paisagem serena com um campo aberto e um céu ao pôr do sol. Aqui, ela disse, entregando a pintura a Nathan. Ele olhou para a tela, surpreendido. É linda. Pensei que talvez gostasse. Emily respondeu com um encolher de ombros. Nathan sorriu, genuinamente tocado pelo gesto. Obrigado. Nos dias que se seguiram, Nathan continuou a mostrar pequenas mudanças no seu comportamento. Tratou os funcionários da mansão com mais respeito, ouviu sugestões dos seus empregados na empresa e dedicou mais tempo aos projetos sociais que ele e Emily tinham iniciado juntos. Emily, por sua vez, começou a baixar as defesas, embora cautelosamente. Sabia que confiar novamente em Nathan seria um processo longo e complicado, mas pouco a pouco, algo dentro dela começou a mudar. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Nathan parou de repente e olhou para Emily. Quero mostrar-lhe algo, ele disse. Curiosa, ela seguiu até uma pequena cabana nos fundos da propriedade. Quando entraram, Emily viu que o lugar estava cheio de recordações da infância de Nathan, fotos, brinquedos antigos e até desenhos que ele fizera quando criança. Nunca mostrei isto a ninguém, ele disse enquanto ela explorava o espaço. Emily pegou numa das fotos e viu um jovem Nathan ao lado de uma mulher elegante que ela presumiu ser a sua mãe. Você teve uma vida diferente da que eu imaginava, ela comentou. Nathan deu um sorriso melancólico. A minha mãe sempre disse que o dinheiro podia comprar muitas coisas, mas nunca a felicidade. Acho que demorei muito tempo a entender isso. Emily colocou a foto de volta na prateleira e virou-se para ele. Talvez ainda haja tempo para aprender. O sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa enquanto Emily caminhava lentamente pelo jardim da mansão. Os últimos dias tinham sido intensos, cheios de momentos inesperados. Podia sentir algo a mudar dentro de si, embora ainda houvesse uma barreira intransponível que a impedia de baixar completamente a guarda. Naquela noite, Nathan apareceu no estúdio de arte enquanto Emily terminava uma nova pintura. Ele parecia hesitante, algo invulgar para o homem que sempre exalava confiança. Posso entrar? Ele perguntou, quase timidamente. Emily olhou para ele por um momento antes de assentir. Nathan entrou e aproximou-se lentamente, observando a tela em que ela estava a trabalhar. É linda, ele disse, referindo-se à paisagem que ela estava a pintar. Obrigada, Emily respondeu, mantendo o foco na pintura. Nathan respirou fundo antes de continuar. Preciso de lhe dizer algo, algo que nunca partilhei com ninguém. Emily pousou o pincel e virou-se para ele, intrigada. Estou a ouvir. Nathan começou a andar pelo estúdio, as mãos nos bolsos como se estivesse a ganhar coragem.
Quando eu era criança, a minha mãe era a minha única ligação com o mundo real. O meu pai era um homem frio que acreditava que o sucesso vinha antes de tudo, até mesmo da família. Ele ensinou-me a ser implacável, a nunca mostrar fraqueza. Ele fez uma pausa por um momento, os olhos distantes, perdidos em memórias. A minha mãe, por outro lado, era o oposto. Ela acreditava que o amor e a empatia importavam mais do que qualquer quantia de dinheiro. Mas ela morreu quando eu tinha apenas 12 anos. Depois disso, o meu pai certificou-se de que eu me tornasse o homem que ele queria que eu fosse, frio, calculista e movido por números. Emily ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Havia algo dolorosamente humano na forma como ele falava do seu passado. E agora, ela perguntou gentilmente, ainda acha que precisa de ser esse homem? Nathan abanou a cabeça lentamente. Não, você mostrou-me que há mais na vida do que eu estava disposto a ver. Um longo silêncio seguiu-se antes de Emily finalmente falar. Eu também tenho algo a dizer. Nathan olhou para ela curiosamente enquanto Emily baixava o olhar. Quando me humilhou naquela entrevista anos atrás, foi o momento em que perdi toda a fé em mim mesma. Quebrou-me de formas que você não pode imaginar. A sua voz tremeu, e Nathan sentiu um peso esmagador no peito. Sabia que tinha causado mais danos do que jamais poderia desfazer, mas a honestidade de Emily atingiu-o como um golpe. Sinto muito, ele disse, a sua voz carregando uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. Emily olhou para ele, e pela primeira vez, viu um homem vulnerável, despojado da sua arrogância habitual. Sabia que o perdão seria um processo longo, mas naquele momento, decidiu dar o primeiro passo. Quero acreditar em si, Nathan. Mas precisa de entender que a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Nathan assentiu, a sua expressão séria. Eu sei, e estou disposto a esperar o tempo que for preciso. Nos dias que se seguiram, Nathan dedicou-se ainda mais aos projetos sociais. Ele e Emily trabalharam juntos, visitando comunidades carenciadas e conversando com pessoas que enfrentaram desafios semelhantes aos de Emily. A cada interação, Emily começou a ver que Nathan estava realmente a mudar. Durante uma dessas visitas, conheceram uma jovem chamada Lily, que estava prestes a abandonar a escola devido a dificuldades financeiras. Emily, comovida pela sua história, decidiu agir. Nathan, podemos ajudar? Ela perguntou, determinação nos seus olhos. Nathan sorriu. Podemos, e vamos. Com o apoio de Nathan, Lily recebeu uma bolsa de estudo e assistência financeira. Emily sentiu um calor no coração ao ver a alegria nos olhos da jovem. Era como se, ao ajudá-la, Emily também estivesse a curar-se um pouco mais. Mais tarde naquela noite, de volta à mansão, Emily sentou-se na sala de estar, observando o fogo crepitar na lareira. Nathan entrou e sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Hoje foi especial, ele disse, quebrando o silêncio. Emily assentiu. Sim, foi. Sentaram-se em silêncio por um momento antes de Nathan falar novamente. Emily, posso perguntar-lhe algo? Ela olhou para ele, esperando. Acha que ainda há uma hipótese para nós? Emily sentiu o coração acelerar. Era uma pergunta difícil, mas sabia que tinha de ser honesta. Não sei, Nathan. Acho que ainda temos muito a resolver. Nathan assentiu, aceitando a sua resposta sem protestar. Sabia que, se houvesse alguma esperança, teria de continuar a provar-lhe que estava disposto a mudar. Os dias passaram lentamente, mas a vida na mansão de Nathan começou a encontrar um ritmo. Emily tornou-se cada vez mais envolvida nos projetos sociais, e Nathan continuou a mostrar pequenas mas significativas mudanças no seu comportamento. Embora a distância emocional entre eles começasse a diminuir, Emily ainda hesitava em confiar totalmente nele. Numa tarde ensolarada, Nathan convidou Emily para dar um passeio no jardim. Ela hesitou no início, mas acabou por concordar. Enquanto passeavam entre as flores, Nathan falou sobre um novo projeto, construir um centro comunitário para fornecer educação e formação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quero que o lidere comigo, ele disse, sorrindo encorajadoramente. Emily parou, surpreendida. Eu? Sim, você compreende as necessidades destas pessoas melhor do que ninguém, e quero que saiba que confio em si. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo as suas palavras. Apesar de uma sombra persistente de dúvida, Emily não conseguia ignorar o calor que crescia no seu coração. Vou pensar sobre isso. Ela finalmente respondeu. Nathan assentiu, respeitando a sua necessidade de tempo. Mais tarde naquele dia, enquanto Emily estava no estúdio de arte, recebeu uma chamada inesperada. Era de Clara, uma velha amiga do tempo em que vivia nas ruas. A voz de Clara, cheia de emoção, despertou uma mistura de nostalgia e alegria em Emily.
Emily, ouvi dizer que está bem agora, e a trabalhar em projetos sociais. Preciso de a ver, Clara disse, quase sem fôlego. Emily combinou encontrar-se com ela num café no centro da cidade no dia seguinte. Quando contou a Nathan sobre o encontro, ele insistiu em acompanhá-la. Não vou interferir, mas quero ter a certeza de que está segura, ele disse seriamente. Emily revirou os olhos, mas aceitou a sua oferta. No dia seguinte, enquanto esperava por Clara no café, Emily sentiu um pingo de nervosismo. Tinham passado anos desde a última vez que se encontraram, e ela não sabia o que esperar. Quando Clara finalmente chegou, as duas abraçaram-se calorosamente, relembrando os tempos difíceis que tinham partilhado. Você mudou, Emily, Clara comentou após alguns momentos de conversa. Parece mais forte. Ainda estou a aprender, Emily respondeu com um sorriso modesto. Enquanto conversavam, Emily notou Nathan sentado discretamente numa mesa próxima. Embora ele estivesse lá apenas para garantir a sua segurança, a sua presença trouxe-lhe uma inesperada sensação de conforto. Na viagem de volta para a mansão, Emily quebrou o silêncio. Obrigada por me trazer aqui hoje, Nathan sorriu, surpreendido pela sua gratidão repentina. Não precisa de me agradecer, mas eu quero, ela insistiu. Você tem sido diferente, e eu notei. Nathan ficou quieto por um momento antes de responder. Só quero fazer a coisa certa, Emily. A sinceridade na sua voz fez o coração de Emily vacilar. Embora quisesse negar, não podia ignorar que Nathan estava, de facto, a mudar. Vamos fazer um pequeno jogo para quem lê os comentários. Escreva Coca-Cola nos comentários. Só quem chegar a este ponto vai entender. Agora, vamos continuar a história. No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente quando Michael, o amigo que tinha proposto a aposta, reapareceu inesperadamente. Ele apareceu na mansão sem avisar, um sorriso cínico no rosto. Nathan, como vai isso com a sua nova esposa? Ele perguntou, o tom a pingar zombaria. Emily, que estava no jardim, congelou ao ouvir a sua voz. Decidiu aproximar-se silenciosamente e esconder-se atrás de uma coluna para ouvir. O que você quer, Michael? Nathan perguntou, claramente irritado. Oh, só estou curioso. Afinal, a aposta está quase a acabar, não está? Deve estar ansioso para receber os seus $2 milhões. Emily sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. Sabia da aposta, mas ouvir Michael falar sobre isso de forma tão descuidada reabriu velhas feridas que ela estava a tentar curar. A aposta já não importa, Nathan respondeu firmemente. Cancelei-a, Michael riu, incrédulo. Cancelou. Você deve estar a brincar. Não estou, Nathan disse, o tom sério. Não preciso do dinheiro, e definitivamente não preciso da aposta. Michael olhou para ele, surpreendido. Então está mesmo a apaixonar-se por ela? Nathan não respondeu, mas a sua expressão disse tudo. Emily saiu do seu esconderijo, o coração dividido entre raiva e confusão. É verdade? Ela perguntou, a voz a tremer. Nathan virou-se, assustado ao vê-la. Emily, posso explicar? Não quero explicações, Nathan. Quero a verdade. Ela gritou, lágrimas a encher os seus olhos. Michael, sentindo a tensão, recuou desconfortavelmente. Acho que vou deixar-vos resolver isto. Enquanto ele saía, Nathan tentou aproximar-se de Emily, mas ela recuou. Cancelou a aposta? Ela perguntou, a voz a tremer. Sim, cancelei. Por quê? Nathan respirou fundo. Porque você é mais importante do que qualquer desafio estúpido. Emily ficou em silêncio, as suas emoções em tumulto. Queria acreditar nele, mas o medo de ser magoada novamente era avassalador. Não sei se posso confiar em si, Nathan. Não depois de tudo isto, ela finalmente disse. Então não confie em mim, ele respondeu, o tom calmo mas firme. Apenas observe. Deixe que as minhas ações provem o que as minhas palavras não conseguem. Emily olhou para ele, tentando decifrar a sinceridade nos seus olhos. Embora as dúvidas persistissem, algo dentro dela dizia-lhe que ele estava a ser sincero. Os dias seguintes ao confronto de Emily e Nathan foram tensos. Emily passou horas no estúdio, tentando organizar os seus pensamentos, enquanto Nathan permanecia determinado a provar que as suas intenções eram genuínas. Apesar da distância que ainda existia entre eles, era impossível ignorar a transformação visível em Nathan. Naquela manhã, Emily sentou-se no terraço com uma chávena de chá, observando as árvores balançarem suavemente na brisa. A sua mente inquieta vagueava entre memórias dolorosas do passado e momentos recentes de conexão genuína com Nathan. Sabia que tinha de tomar uma decisão em breve,
mas o medo de confiar novamente deixou-a paralisada. Nathan apareceu na porta, hesitante. Segurava uma pasta nas mãos, a sua expressão séria, mas sem a arrogância que ela outrora associara a ele. Posso juntar-me a si? Ele perguntou, respeitando o espaço que ela tanto valorizava. Emily assentiu, e Nathan sentou-se à mesa, colocando a pasta entre eles. Trouxe algo para si, ele disse, abrindo a pasta e tirando cuidadosamente um conjunto de documentos. Isto é a prova de que terminei a aposta. Já não há qualquer ligação entre mim e Michael. Emily pegou nos papéis e leu-os cuidadosamente. As assinaturas e datas confirmavam que Nathan tinha de facto devolvido o dinheiro da aposta e até doado uma quantia significativa à caridade. Por que me está a mostrar isto? Ela perguntou, olhando para ele. Porque quero que saiba que estou a ser honesto. Não espero que confie em mim imediatamente, mas quero que veja que estou a tentar ser um homem diferente. Emily pousou os papéis e voltou a olhar para o horizonte. Sabia que Nathan estava a fazer um esforço, mas a ferida da sua traição ainda doía. Você quer ser diferente, mas isso não muda o que aconteceu, ela disse, a voz calma mas firme. Não muda, Nathan admitiu, inclinando-se ligeiramente para a frente, mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for preciso para corrigir as coisas. O silêncio entre eles estava pesado de emoções não ditas. Emily sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria de confrontar os seus próprios sentimentos sobre Nathan. Nos dias que se seguiram, Nathan continuou a respeitar o espaço de Emily, demonstrando também a sua mudança através de ações concretas. Envolveu-se profundamente em projetos sociais, visitando comunidades e ouvindo as histórias daqueles que estavam a beneficiar das iniciativas. Emily, embora ainda cautelosa, não pôde deixar de notar a sua dedicação genuína. Numa tarde, enquanto visitavam um abrigo para jovens em risco, uma adolescente chamada Sophie chamou a atenção de Emily. A jovem de 16 anos estava grávida e sobrecarregada pela desesperança. Não sei como vou cuidar do meu bebê, Sophie confessou, lágrimas a escorrer pelo rosto. O coração de Emily doeu. Sentou-se ao lado da rapariga e segurou a sua mão. Não está sozinha. Vamos ajudá-la a encontrar um caminho. Nathan observou à distância, admirando a forma como Emily se conectava com as pessoas. Depois dessa visita, ele decidiu que era hora de dar um passo importante. Naquela noite, organizou um jantar especial na mansão, apenas para os dois. A sala de jantar estava decorada com velas e flores, e música suave tocava ao fundo. Quando Emily entrou, parou, surpreendida pela atmosfera calorosa e convidativa. O que é isto? Ela perguntou, olhando para Nathan, que estava de pé junto à mesa. Uma forma de lhe agradecer por tudo o que tem feito, ele respondeu, puxando uma cadeira para ela. Relutantemente, Emily sentou-se, observando cada movimento de Nathan. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, mas também mais determinado. O jantar começou em silêncio, mas gradualmente, Nathan começou a abrir-se. Partilhou histórias sobre a sua infância, os desafios de crescer sob a sombra de um pai rigoroso e como a perda da sua mãe o tinha moldado. Usei o dinheiro como forma de evitar a dor, ele admitiu, olhando diretamente para Emily. Mas vejo agora que isso me transformou em alguém que não quero ser. Emily ouviu atentamente, dividida entre empatia e ceticismo. Podia dizer que Nathan estava a ser sincero, mas não tinha certeza se podia confiar totalmente nele ainda. Quero acreditar em si, Nathan, ela disse finalmente. Mas ainda há uma parte de mim que tem medo. Nathan assentiu, aceitando as suas palavras sem argumento. E continuarei a tentar. Não vou desistir de provar que sou digno da sua confiança. Depois do jantar, Nathan acompanhou Emily ao seu estúdio de arte. Antes de dar boa noite, tirou algo do bolso. Um pequeno pendente de borboleta em prata. A minha mãe deu-me isto quando eu era criança, ele disse, estendendo o pendente a Emily. Ela costumava dizer que as borboletas simbolizam a transformação. Quero que fique com ele, como um lembrete de que todos temos a capacidade de mudar. Emily pegou no pendente, sentindo o peso simbólico do presente. Por um momento ficou sem palavras, mas depois olhou para Nathan e deu-lhe um leve sorriso. Obrigada, ela disse suavemente. Nos dias que se seguiram, Emily começou a notar pequenas mudanças dentro de si. Embora ainda mantivesse alguma distância de Nathan, momentos de conexão começaram a acontecer naturalmente. Uma conversa casual no jardim, um olhar trocado durante uma reunião. Estes pequenos gestos mostravam que a barreira entre eles estava a começar a desvanecer-se. Numa tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Nathan parou de repente e olhou para Emily. Quero mostrar-lhe algo, ele disse, conduzindo-a a uma pequena cabana nos fundos da propriedade. Quando entraram, Emily ficou surpreendida ao ver que a cabana estava cheia de recordações da infância de Nathan.
fotos, brinquedos antigos e até cartas que ele escrevera para a mãe quando criança. Este era o meu refúgio, Nathan explicou com um sorriso nostálgico. Emily pegou numa das cartas e leu-a silenciosamente. Nela, um jovem Nathan escrevia sobre os seus sonhos e medos, revelando um lado vulnerável que ela nunca imaginara. Você está realmente a mudar, ela disse, colocando a carta de volta na prateleira. Nathan olhou para ela, os olhos cheios de esperança. Estou a tentar por si. Emily ficou quieta por um momento antes de responder. Talvez ainda haja uma hipótese para nós. Os dias seguintes à visita à cabana de Nathan foram marcados por introspecção e hesitação. Emily sabia que estava a aproximar-se de uma decisão crucial, mas o medo de ser magoada novamente fê-la recuar. Nathan, por outro lado, parecia cada vez mais certo do seu compromisso. Não pressionou Emily, mas fez questão de estar presente, mostrando que estava disposto a enfrentar qualquer desafio para provar a sua transformação. Numa noite, enquanto Emily estava no estúdio a terminar uma pintura, Nathan apareceu à porta. Segurava 2 copos de vinho e parecia mais relaxado do que o habitual. Posso entrar? Ele perguntou com um leve sorriso. Emily assentiu, e ele aproximou-se, entregando-lhe um dos copos. Ficaram em silêncio por um momento, observando a pintura em que Emily estava a trabalhar. Era um retrato de uma borboleta pousada numa flor, as suas cores vibrantes destacando-se contra o fundo suave. É linda, Nathan disse sinceramente. Obrigada, Emily respondeu com um pequeno sorriso. Nathan bebeu um gole de vinho antes de falar novamente. Sabe, a transformação de uma borboleta sempre me fascinou. Começa como algo tão pequeno e limitado, mas com o tempo torna-se algo totalmente diferente. Emily olhou para ele, reconhecendo o paralelo que ele estava a tentar traçar. E acredita que as pessoas podem mudar assim? Acredito que podem se realmente quiserem, ele respondeu firmemente. Ela ficou em silêncio, processando as suas palavras. Apesar das suas dúvidas persistentes, Emily não podia negar que Nathan era diferente. Na manhã seguinte, Nathan anunciou que tinha planeado uma viagem. Quero mostrar-lhe algo especial, ele disse misteriosamente. Emily hesitou, mas acabou por concordar. Um avião particular levou-os a uma pequena aldeia nas montanhas, um lugar pacífico rodeado por paisagens deslumbrantes. À chegada, Nathan conduziu-a a uma casa simples mas acolhedora que ele preparara especialmente para a ocasião. Por que me trouxe aqui? Emily perguntou, intrigada. Nathan olhou ao redor, respirando fundo o ar fresco. Este lugar lembra-me de como a vida pode ser simples e ainda assim tão cheia de significado. Queria que tivéssemos um momento longe de tudo para podermos conectar-nos verdadeiramente. Durante o tempo que passaram lá, Emily e Nathan partilharam momentos que outrora pareciam impossíveis. Caminharam juntos por trilhos, cozinharam refeições simples e conversaram sobre as suas vidas, esperanças e medos. Emily começou a ver um lado de Nathan que ele escondera por tanto tempo, um lado humano, vulnerável, que a comoveu profundamente. Numa dessas caminhadas, enquanto descansavam à beira de um lago, Nathan quebrou o silêncio. Emily, sei que ainda tenho muito a provar-lhe, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, esta mudança em mim é real. Ela olhou para ele, surpreendida pela intensidade na sua voz. E o que quer de mim, Nathan? Apenas uma oportunidade, ele respondeu simplesmente. Emily sentiu um nó na garganta. Por tanto tempo construíra muros à volta do seu coração, mas agora, diante de Nathan, esses muros começavam a desmoronar. Quando regressaram à mansão, Emily sentiu-se diferente. Havia uma clareza nos seus pensamentos que não tivera antes, uma sensação de que talvez, apenas talvez, pudesse confiar novamente em Nathan. Ainda assim, sabia que a decisão final precisava de ser tomada com cuidado. O ar da manhã estava fresco e limpo, e a luz suave do sol começava a iluminar a mansão. Emily acordou lentamente, os raios dourados deslizando pelas cortinas parcialmente abertas. Sentando-se na cama, olhou ao redor, absorvendo o silêncio pacífico que envolvia a casa. Algo dentro dela tinha mudado nos últimos dias. A confusão que a assombrara por tanto tempo começava a dissipar-se. Depois da viagem às montanhas, Emily sentiu como se os muros que construíra à volta do seu coração estivessem finalmente a cair. Lembrou-se de cada momento que partilhara com Nathan. As conversas profundas, as gargalhadas espontâneas e o cuidado constante que ele demonstrara. Tudo apontava para uma verdade que ela tinha medo de admitir: Nathan tinha realmente mudado, e ela já não podia negar o impacto que ele estava a ter na sua vida. Emily desceu para o pequeno almoço e encontrou Nathan à mesa. Ele cumprimentou-a com um sorriso caloroso, pondo de lado o jornal assim que a viu. Bom dia, ele disse no tom gentil que se tornara tão comum ultimamente. Bom dia, Emily respondeu, sentando-se em frente a ele. O silêncio entre eles era confortável.
Nathan serviu-lhe uma chávena de café, observando-a enquanto ela dava o primeiro gole. Ele sentia que algo tinha mudado, mas não queria pressioná-la. Depois do pequeno almoço, Nathan sugeriu que dessem um passeio no jardim. Emily concordou, e juntos passearam pelo caminho ladeado de flores. O silêncio era preenchido pelo canto dos pássaros e pelo suave sussurro das árvores na brisa. Quando chegaram a um pequeno banco de pedra sob uma árvore antiga, Nathan parou e virou-se para ela. Emily, preciso de lhe perguntar algo, ele disse, a voz séria. Ela olhou para ele, esperando. Há algum tempo, prometi que faria tudo o que pudesse para reconquistar a sua confiança. Preciso de saber, fiz algum progresso? Emily respirou fundo, sentindo o peso da sua pergunta. Encontrou o seu olhar, notando a esperança e a vulnerabilidade nos seus olhos. Você mudou, Nathan, ela admitiu. Sim, está a reconquistar a minha confiança. Nathan sorriu, mas havia outra coisa que ele precisava de dizer. Então tenho outra pergunta, ele disse, ajoelhando-se e tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Emily ofegou, surpreendida, enquanto Nathan abria a caixa para revelar um anel de diamante simples mas elegante. Emily Clark, dar-me-ia a honra de se tornar minha esposa, não por causa de um contrato, mas por amor. As suas palavras pairaram no ar, e Emily sentiu lágrimas brotarem nos seus olhos. Por um momento, ficou sem palavras, o coração acelerado. Finalmente, sorriu e assentiu. Sim, Nathan, aceito. Nathan deslizou o anel no dedo dela, e abraçaram-se sob a sombra da árvore. Foi um momento simples, mas profundamente significativo, marcando o início de um novo capítulo nas suas vidas. O casamento realizou-se apenas algumas semanas depois numa cerimónia íntima no jardim da mansão. Apenas alguns amigos próximos e parceiros dos seus projetos sociais estavam presentes, mas o amor e a alegria no ar eram inegáveis. Emily usava um vestido leve de renda que a fazia parecer quase etérea, enquanto Nathan, num fato elegante, não conseguia tirar os olhos dela. Durante os votos, Nathan segurou as mãos de Emily com força, a voz cheia de emoção. Emily, você ensinou-me o verdadeiro significado do amor, paciência e redenção. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, bons ou maus, e dedicar a minha vida a fazê-la feliz. Com lágrimas nos olhos, Emily respondeu. Nathan, você mostrou-me que as pessoas podem mudar, e que o amor pode crescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Prometo amá-lo e caminhar ao seu lado enquanto construímos o nosso futuro juntos. Os aplausos e sorrisos dos convidados seguiram o seu beijo, selando o compromisso um com o outro. Pela primeira vez, Emily sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O primeiro ano de casamento foi cheio de desafios, mas também de momentos de alegria e crescimento. Juntos, Emily e Nathan trabalharam para expandir os seus projetos sociais, ajudando centenas de pessoas a reconstruir as suas vidas. A relação deles aprofundou-se, enraizada na confiança e no amor genuíno. Numa manhã, enquanto estavam na cozinha a preparar o pequeno almoço juntos, Emily virou-se para Nathan com um sorriso tímido. Tenho uma notícia para si, ela disse, os olhos a brilhar. Curioso, Nathan parou o que estava a fazer e olhou para ela. O que é? Vamos ter um bebê, Emily revelou, a voz cheia de emoção. Por um momento, Nathan ficou sem palavras, mas logo um sorriso radiante iluminou o seu rosto. Aproximou-se e abraçou-a com força. Isto é maravilhoso, Emily, ele exclamou, a voz cheia de emoção. A notícia trouxe ainda mais alegria às suas vidas, e os meses seguintes foram passados a preparar o quarto do bebê e a planear o futuro como família. O dia em que Grace Parker nasceu foi um dos momentos mais emocionantes nas vidas de Emily e Nathan. Quando finalmente seguraram a filha nos braços, ambos sentiram uma conexão instantânea, como se todos os desafios do passado os tivessem preparado para aquele momento. Ela é perfeita, Emily sussurrou, lágrimas nos olhos. Tal como a mãe dela, Nathan respondeu, acariciando suavemente a cabeça de Grace. A chegada de Grace fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, e a mansão, outrora marcada pela frieza e formalidade, tornou-se um lar caloroso e amoroso. Os anos seguintes foram repletos de conquistas. O centro comunitário que Nathan e Emily fundaram tornou-se um farol de esperança, ajudando milhares de pessoas a encontrar novas oportunidades. Emily continuou a pintar, usando a sua arte para angariar fundos para projetos sociais, enquanto Nathan se tornou um mentor para jovens empreendedores que pretendiam fazer a diferença. Grace cresceu rodeada de amor, as suas gargalhadas enchendo a casa de alegria. Nathan e Emily, agora parceiros em todos os sentidos da palavra, olhavam para o futuro com esperança e gratidão. Numa noite, enquanto observavam Grace dormir, Nathan segurou a mão de Emily e sussurrou. Você mudou a minha vida de formas que eu nunca imaginei. Emily sorriu, encostando a cabeça no ombro dele.
E você mostrou-me que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Juntos, olharam em frente, sabendo que, independentemente dos desafios que viessem, estariam sempre ao lado um do outro, unidos pelo amor que os transformou. Você acha que Emily fez a coisa certa ao perdoar Nathan? Partilhe a sua opinião nos comentários. Como classificaria esta história de 0 a 10?